Então, boa tarde. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite do Pablo, da direção da SUERJ. Queria agradecer a Gilene pela indicação, e é com muito prazer que eu venho aqui apresentar para vocês algumas dicas, algumas orientações. É claro que em meia hora o tempo é muito pequeno para eu conseguir falar sobre tudo, mas eu tentei fazer um resumo dos principais aspectos que devem ser levados em conta, tanto nos pacientes com síndrome de Williams, mas também isso vai servir para todos nós com relação à saúde bucal. Deixa eu me apresentar rapidamente, um pouquinho mais para vocês conhecerem. Atualmente eu estou morando em Maricá, sempre cliniquei lá em Maricá, mas agora estou totalmente dedicado, não trabalho, não clinico mais aqui no Rio de Janeiro. A gente vai chegando no final de carreira, começar a desacelerar um pouquinho, então eu decidi fazer todas as minhas atividades clínicas em Maricá, e no Rio de Janeiro hoje eu estou limitado a dar aula. Eu sou professor, como vocês viram, no curso de especialização de ortodontia e curso de mestrado de ortodontia da São Leopoldo Mandique aqui do Rio de Janeiro, ok? Essa é a faculdade, que se encontra em Laranjeiras. Eu deixei um telefone bem grande, se alguém quiser algum recurso dentário. Nós temos todos os tipos de tratamento com especialistas, São cursos de especialização que nós temos lá. E nós atendemos muitas pessoas, além de pessoas carentes, pessoas com problemas específicos, inclusive como são os pacientes com síndrome de Williams. Só para a gente se situar, a ortodontia é uma especialidade da odontologia que atua na prevenção e na correção dos problemas de mau posicionamento dentário e do esqueleto facial. Então, quando a gente fala isso, quando a gente fala em ortodontia, os aparelhos eles não só movem os dentes, alguns aparelhos têm a capacidade também de fazer a movimentação ortopédica, ou seja, de modificar a posição dos ossos da face, melhorando o relacionamento deles entre si. Para vocês terem uma ideia do trabalho que a gente já executa lá na faculdade, eu tenho um pouquinho de conhecimento em tratamento de pacientes sindrômicos, mas a maioria deles pacientes com síndrome de face, com comprometimentos faciais. Eu tenho uma parceria já de longa data com o Dr. Ricardo Lopes da Cruz, que ele é o chefe da cirurgia de cabeça e pescoço do Instituto de Trauma e Ortopedia aqui do Rio de Janeiro, certo? Então ele nos encaminha vários pacientes, principalmente com síndrome de Apert, Cruzon e trichercose, como vocês podem ver ali. Só que esses pacientes eles têm um acometimento facial muito maior do que os pacientes que têm síndrome de Williams. Então são pacientes que têm verdadeiras deformidades craniofaciais e que muitas vezes precisam de acompanhamento odontológico por um longo período de tempo, e muitas vezes, ao final do seu crescimento, necessitam de cirurgias para a correção de maxilares, para a gente conseguir fazer a mordida correta, vamos dizer assim, certo? Aqui tem uma querida paciente, que é a Pamela, a querida Pampam. Só para a gente mostrar as características faciais dos pacientes com síndrome de Williams, normalmente eles possuem a fronte alargada, a depressão temporal, hipoplasia do molar, que é a falta de desenvolvimento da maçã do rosto, desse osso que forma a maçã do rosto, edema supraorbitário, que é um pouquinho de inchaço sobre os olhos, a ponte nasal deprimida, que é o afundamento dessa região, filtro nasal longo, certo? E largo, lábios espessos, boca grande e o mento pequeno. O mento vem a ser o queixo do paciente. Isso foi tirado de alguns artigos, mas pelo que a gente nota, até mesmo na apresentação que foi feita aqui, a gente pode notar que os pacientes, a maioria tem queixo pequeno, mas a gente também encontra pacientes com queixo grande, com todos os tipos de alterações maxilares, ok?
E na idade adulta, a face se modifica com formato alongado, os lábios permanecem espessos, os cabelos podem ficar grisalhos precocemente e a pele pode adquirir um aspecto enrugado. Aqui tem outra querida paciente, que é a Isabela. Cadê a Isabela? Deve estar lá fora brincando, né? É filha do Pablo. O pessoal até me perguntou se eu poderia disponibilizar essa apresentação, viu? E eu fiquei na dependência de pedir a permissão de vocês, pais, das fotos das pacientes que estão aqui. Se vocês permitirem, pode disponibilizar a apresentação sem problema nenhum, ok? Esses pacientes, o que a gente encontra nesse artigo do Sugayama é que a microdontia ou a hipoplasia é a anomalia dentária mais frequente. O que vem a ser microdontia ou hipoplasia? É a má formação dos dentes. Eles ficam com formatos anatômicos diversos, normalmente são dentes pequenos, ok? A maloclusão, que é a falta do encaixe do maxilar superior com o maxilar inferior, ocorre em 85% dos pacientes. Mas, como nós vimos aqui, pode ir desde prognatismo, que é o queixo grande, como retrognatismo, com o queixo pequeno, mordidas abertas, mordidas profundas anteriores. Então, as maloclusões são muito generalizadas, ok? Não tem um padrão, como, por exemplo, nós temos na síndrome de Down, né? Onde a maioria dos pacientes são prognatas. Isso é diferente na síndrome de Williams. Diastemas são espaços entre os dentes. Normalmente, esses pacientes apresentam espaços generalizados em 50% desses pacientes, mas isso é mais notadamente ocorre na dentição decida, ou seja, na dentição de leite dos pacientes. Já na dentição permanente, como os dentes são maiores, às vezes até falta espaço. O que eu estou tentando passar lá e aqui para eu poder acompanhar, tá? Dentro ainda das características odontológicas, nós podemos ver aqui uma paciente com síndrome de Williams. Essa é uma foto da Pamela no início do tratamento, antes de iniciar o tratamento dentário dela, tá? Onde a gente nota as hipoplasias, alguns dentes com formação inadequada, com formação pequena, como a gente pode ver aqui. Hiperplasia gengival, que vem a ser um aumento do volume gengival e às vezes até dificultando o irrompimento de alguns dentes, como a gente pode ver aqui. Como a gente pode ver aqui, ó, o dente mal erupcionou, existe muita gengiva sobre esses dentes. Isso é uma ocorrência que pode ser comum, uma fibrose dessa gengiva, e às vezes é necessário fazer uma microcirurgia para remoção. A gente fala que vai fazer uma cutículazinha para não assustar o paciente, tá? E as genesias dentárias é um aspecto que praticamente prevalece em quase todos os pacientes com síndrome de Williams. As genesias são faltas de elementos dentários. O paciente nasce sem determinados dentes. Nessa radiografia aqui, que é a radiografia da Pamela, a gente pode notar que ela tinha ausência de 4 dentes permanentes, que estão marcados em setas ali, né? E que, na verdade, gerou até um tratamento muito peculiar para a Pamela, que foi um tratamento de transplante dentário. Eu não virei ali. A radiografia da Pamela. Então, ali onde estão as setinhas, onde não existe o germe do dente para nascer, o dente permanente. Então, obviamente, esse dente não vai romper, não vai existir. E é bem provável que o dente de leite vá cair, né? Onde ele faria a substituição. E esse local vai ficar sem dente, tendo que no futuro, na época apropriada, fazer substituição com próteses ou com implantes, ok? Então, como eu estava dizendo, isso acabou gerando um tratamento peculiar na Pamela, que como ela tinha uma genesia superior e 3 inferiores, a gente acabou optando por, no local ali onde está a setinha do 45, pegar o dente de cima que estava ainda para irromper, estava ainda para nascer, o segundo premolar superior, e transplantamos para o local daquele dente de leite que está ali no lugar do 45. E foi um sucesso total. Esse dente continua no local até hoje, com vitalidade, não precisou ser tratado canal nem nada, e foi uma opção muito interessante para o tratamento dela. E ela se comportou muito bem na cirurgia, né, Pam? Para a gente ter uma ideia do desenvolvimento normal da dentição, as crianças, né, os dentes de leite,
são 20 no total, eles começam a nascer mais ou menos por volta dos 6 meses. Normalmente nascem os incisivos inferiores primeiro e normalmente se completa essa dentição aos 2 anos e meio. E os dentes permanentes, para a gente ter uma noção, são em número bem maior, 32 dentes permanentes. Normalmente eles começam a irromper aos 6 anos de idade. Normalmente ele nasce atrás de todos os dentes de leite, que seriam os primeiros molares. E depois começa a ter a troca dos dentes de leite, a substituição dos dentes de leite. Esse processo só vai se completar por volta de 18, 20 anos com o irrompimento dos sisos. Se nós temos 4 sisos, normalmente sim, tá? Mas existe uma variação muito grande em relação a isso. Como é que é seu nome? Mateus, existe uma variação muito grande em relação a isso, porque muitas famílias, muitas pessoas hoje já nascem sem o germe do siso, do terceiro molar. Tá? É muito comum a gente ver isso no consultório. E a gente diz que isso é da evolução da espécie. Né? Como a boca do homem está diminuindo de tamanho, a evolução da espécie está fazendo o favor de eliminar alguns dentes para que a gente possa caber esses dentes na nossa boca. Okay? Uma pena, que senão vai tirar o trabalho do ortodontista. Né? Uma orientação de prevenção aos pais, e aí cabe para qualquer um, não só pais de pacientes com síndrome de Williams, é procurar um cirurgião dentista, de preferência um odontopediatra, que é o especialista em crianças, assim que romper os primeiros dentes. E esses dentes se rompem por volta de 6 meses. Pode haver uma variação de 6 meses para cima ou para baixo, ou seja, dentro de 1 ano é normal que a criança irrompa esses dentes. O que não é normal é a criança nascer com dente, né? Mas muitas vezes isso também não tem nenhum significado clínico, só a dificuldade de alimentação por parte da mãe. Tá? Mas dentro desse primeiro ano é importante que se leve a criança a um odontopediatra para as primeiras observações, as primeiras orientações ao que deve ser feito de instruções básicas de higiene, de alimentação, que deve ser uma característica importante para a saúde bucal. No caso da ortodontia, como é muito comum os pacientes com síndrome de Williams possuírem maloclusões, o ideal é que se visite um ortodontista, ou se faça a primeira consulta com o ortodontista entre 5 e 6 anos de idade, que é o momento que vai se iniciar a troca da dentição, certo? Mas muitas vezes, quando vocês levaram antes a criança ao odontopediatra, se houve detecção de uma maloclusão já nesse início, às vezes com 4, 5 anos, a gente pode necessitar intervir com um tratamento já desde o início. Mas a Associação Americana e a Associação Brasileira de Odontologia consideram entre 5 e 6 anos a idade ideal para se levar todas as crianças ao ortodontista para se avaliar maloclusões precoces. Okay? Prevenção, né, significa, em odontologia, higiene bucal. Uma boa higiene bucal vai representar 95% de saúde bucal. 95% das doenças que a gente tem na boca são provocadas por falta ou por má higiene bucal. E isso vai afetar dentes e gengiva. Talvez umas fotos não sejam muito agradáveis da gente ver, mas só para exemplificar, uma boa higiene, né, significa uma boca saudável, significa dentes claros, gengiva rosa e firme, quem não gosta, hálito fresco. Já uma higiene bucal ruim significa dentes escuros, manchados, sem brilho, com cáries, com gengiva inflamada, com periodonto inflamado, que é o que está mais abaixo da gengiva, formação de tártaro, consequentemente, com mau hálito. Vamos falar dessas doenças provocadas pela falta de higiene ou por placa bacteriana. O que vem a ser placa bacteriana
vocês imaginarem um aquário onde não se limpa o vidro desse aquário durante muito tempo. E com o passar do tempo vai formando aquele lodozinho verde sobre o vidro do aquário, certo? Nossa boca está no meio aquoso, que é a saliva. Então também vai haver a formação de um lodozinho. Só que no nosso caso não vai ser verde, né? Porque a gente não faz fotossíntese. Então vai ser transparente. Na cor do dente a gente não percebe muitas vezes que o dente está sujo, certo? E as bactérias vão começar a colonizar essa placa bacteriana. Colonizando essa placa bacteriana, elas vão se alimentar basicamente do que a gente se alimenta. E se a nossa alimentação for muito rica em carboidratos, principalmente, esses carboidratos serão transformados em ácidos pelas bactérias. Esse ácido será jogado diretamente sobre o dente, provocando a destruição do esmalte e, consequentemente, o aparecimento da cárie. A gengivite é a inflamação da gengiva pelo mesmo motivo, tá? São grupos de bactérias diferentes que causam cárie, que causam gengivite, mas elas estão ali juntinhas, uma do lado da outra, podendo causar os dois problemas, as duas doenças ao mesmo tempo. E ela se generaliza por uma gengiva muito vermelha, como vocês estão vendo na imagem, né? E qualquer esbarrão, qualquer toque, às vezes até comendo um alimento, a gengiva sangra. As pessoas às vezes ficam com medo do sangramento, diminuem a higienização por causa disso e só fazem dessa forma contribuir ainda mais para a gengivite. Na verdade, quando a gente tem algum sangramento bucal, o ideal é procurar imediatamente um dentista, mas normalmente aquele local que está sangrando é porque a gengiva está inflamada. E se ela está inflamada é por causa da placa e a gente precisa remover a placa. Vai sangrar 2, 3 dias, um pouquinho, e depois vai passar, à medida que não tivermos mais placa bacteriana. Se nós não cuidarmos da gengivite, o problema vai atingir o osso, que está logo abaixo da gengiva. Tá? E aí a gente chama isso de periodontite. Então, antigamente tinha um nome feio para isso, talvez alguns lembrem, que se chama piorreia. Alguém já ouviu falar nisso? Nome feio, né? Então, periodontite é mais bonitinho, né? Então, periodontite, o que vai acontecer? Aquele mesmo ácido que destruiu o esmalte do seu dente, que é um tecido duro, mineralizado, vai destruir o osso, que é menos mineralizado, de uma forma muito rápida, né? E o que vai acontecer é que vai haver a perda óssea, consequentemente mobilidade dentária e a perda do dente. A gente pode ver ali na foto uma periodontite bastante avançada já. Não se assustem agora com algumas fotos, tá? A cárie vem a ser, como eu já falei, é uma doença, tá? E o que muitos poucos sabem é que é uma doença transmissível. Não sei se todos sabiam disso. Não, né? A cárie é transmissível. Normalmente, infelizmente, quem transmite a cárie para nós ou para as pessoas são normalmente a mãe, tá? Que faz essa transmissão imediata. Muitas vezes beijando o neném, provando a papinha do neném, depois dando na boca do neném. Então, passa a haver a contaminação normalmente por parte da mãe. Se não houve essa contaminação na infância, que é muito difícil disso acontecer, com certeza ela vai se contaminar na adolescência no primeiro beijo que der, ok? Então, a cárie é transmissível, são bactérias que passam de uma pessoa para outra, ok? E essas bactérias, né, existe um grupo de bactérias que causam cárie, não é apenas uma bactéria, por isso que a gente tem dificuldade, talvez vocês podem estar em dúvida, por que não inventaram uma vacina para a cárie ainda, né? Se formos entrar no mérito da questão, é porque não existe uma bactéria só que causa cárie, é um grupo de bactérias que causam cárie. Então, não teria uma vacina eficaz que conseguisse atingir todas as bactérias ao mesmo tempo. Isso talvez também provocasse um certo desequilíbrio da flora bucal, onde a gente poderia matar as bactérias da cárie, só que as bactérias da periodontite iriam aumentar e a gente passaria a ter mais problemas periodontais. Ok? No início, a cárie, quando se limita ao esmalte, que é a parte externa e mais dura do dente, o paciente não sente nada, muitas vezes é só identificado pelo dentista. A partir do momento que ela ultrapassa a barreira do esmalte, ele vai atingir a dentina, que é a parte de baixo e sensível do dente, e aí começam as dores. Ou come gelada, ou come alguma coisa. Normalmente a pessoa, se não procurar o dentista nessa época, a cárie vai progredir, vai atingir a polpa do dente, que é aquela parte mais interna, que é onde se localiza o nervo do dente.
E aí é uma dor que, né, segundo consta, é uma das piores dores do mundo. Só o dentista consegue resolver. Um problema desse pode tomar um analgésico, o que quiser, porque não vai resolver. E a gengivite e a periodontite, que correm paralelamente à cárie, né, como na imagem ali a gente pode ver, a gente vê o dente perdendo o suporte ósseo, né, o tártaro vai se formando sobre o dente, o tártaro é o endurecimento da placa bacteriana, porque na nossa saliva a gente excreta muito cálcio pela saliva, e esse cálcio começa a se depositar sobre aquela placa bacteriana que não foi removida corretamente sobre o dente. E aí forma o tártaro, podendo chegarmos a estágios assim, né, complicadíssimos, né, das pessoas que não procuram atendimento odontológico rapidamente. Então, como eu falei para vocês, o tártaro, ele é apenas uma consequência da falta de higiene, né? Na verdade, as pessoas falam, porque eu fumo. Não, não tem nada disso, tá? Na verdade, o fungo só vai pigmentar o tártaro de amarelo por causa da nicotina. Na verdade, o tártaro é formado pelo acúmulo de cálcio sobre a placa bacteriana que não foi removida corretamente sobre os dentes, ok? E esse tártaro, obviamente, ele ajuda a formar mais placa bacteriana, porque é muito áspero, e o problema só vai se avolumando cada vez mais. E como prevenir as doenças bucais? Primeiro, dieta saudável, né? Dieta principalmente isenta ou com um índice baixo de carboidratos. Então você fala assim, vou tirar a bala e está tudo resolvido. Infelizmente não, tá? Porque praticamente tudo que a gente come hoje industrializado tem açúcar, tem carboidrato, né? Então quando a gente come macarrão, tem carboidrato. Quando a gente come um biscoito, tem carboidrato, né? Então praticamente todos os alimentos, principalmente os de conserva, acabam possuindo carboidrato. Então é muito difícil a gente conseguir eliminar totalmente o carboidrato da nossa dieta, e até mesmo não é desejável. A gente precisa do carboidrato para dar energia para o nosso corpo, certo? O que a gente deve fazer então é melhorar a dieta, diminuir os carboidratos, né? Não acabar completamente, porque senão eu vou ter que parar de comer meu chocolate também, vai ficar meio complicado, né? Não vou conseguir. Mas acabou de comer o seu chocolate, acabou de comer a sua balinha, ou acabou de almoçar, ou acabou de jantar, o que temos que fazer? Escovar os dentes, limpar os dentes, tirar todos os resíduos de cima do dente. E com isso a gente não vai ter problema, certo? Então, uma boa higiene, né? Uma boa escovada, um bom fio dental, isso é que é o mais importante para que a gente mantenha a nossa saúde bucal. Então, diminuir aí os nossos açúcares, é muito importante. E como devemos fazer a higiene bucal na criança? Bom, nos primeiros meses, assim que a criança nasce, assim que romperem os primeiros dentes, a gente deve fazer uma limpeza, não com escova, mas com gaze, tá? Uma gaze umedecida, pode ser em soro, pode ser numa água limpa, tá? E simplesmente remover, esfregar o dente com a gaze. A melhor maneira de se limpar o dente é a remoção mecânica da placa bacteriana, né? Não existe milagre, não existe produto que a gente bocheche e resolva o nosso problema, né? Tem que ter um pouquinho de trabalho, infelizmente. À medida que os dentes forem irrompendo ou nascendo, os alimentos sólidos vão ser introduzidos e a necessidade de limpeza acaba sendo maior. Então, a partir daí, compra-se escovas macias ou extras macias, e a própria mãe, o próprio responsável pela criança, que vai fazer a higiene até que ele possa ter coordenação suficiente para fazer sozinho, ok? Não devemos inicialmente colocar pastas de dente na escova para a criança. Por quê? Muitas vezes ela não tem controle motor e nem consciência ainda, e como as pastas de dente, antigamente foi até proibido uma pasta chamada Tandy, não sei se alguém pegou, né? Que ela tinha um gostinho delicioso de morango, né? E as crianças comiam aquela pasta. E aí o que aconteceu? Comia o flúor que tinha na pasta, e esse flúor acabava por contaminar a dentição permanente, os dentes nasciam manchados. Certo? Então a gente deve evitar o flúor em excesso e não deve de maneira nenhuma engolir a pasta. Por isso que a gente precisa esperar um certo tempo para a criança poder fazer a sua higiene sozinha.
A higienização mais importante é a higienização da noite, tá? Antes da gente dormir, né? Escova-se, passa o seu fio dental, pode ser invertido, passar o fio dental, escovar depois, né? Se fizer um bochecho, tudo bem, tá? Mas o importante é não se comer mais nada até o dia seguinte, tá? Então, por exemplo, evitar mamadeiras noturnas, tá? Principalmente aquelas adoçadas, porque, tudo bem, você vai dar mamadeira, mas você não vai acordar o neném para limpar o dente dela. Então, aquele leite com açúcar vai ficar sobre os dentes. E acontece, como nessa imagem aqui que vocês estão vendo, a chamada cárie de mamadeira, tá? E são cáries que dão de uma forma muito acelerada, muito rápida, né? E os procedimentos para a correção disso agora acabam sendo muito complexos, tratamento de canal e meio de leite, etc. Pois não. Sim. Sim, sim. Sim. Essa de ir dormir sem comer mais nada não é só para as crianças, não. É para os adultos também, para os adolescentes, para todo mundo. Tá ok? A escova dental, como às vezes as pessoas podem pensar, a escova dura limpa mais que a escova macia, né? Não, isso já foi provado cientificamente que não acontece, tá? Na verdade, a placa, basta que a gente esfregue a placa bacteriana, né? Nem removê-la totalmente. Se você esfrega ela, você dá uma desorganizada nas bactérias. Porque as bactérias têm uma certa organização até que elas comecem a produzir o ácido, né? Elas precisam de um certo tempo. A partir do momento que você dá uma esfregada e desorganiza ela, elas vão levar um tempão para se reorganizar novamente e começar a produzir ácido. Então, como você vai estar escovando frequentemente, você não vai estar deixando a placa se organizar. Então, isso já é o suficiente para que ela não produza o ácido e não cause cárie e nem periodontite. Então, a escova tem que ser macia, inclusive para não fazer mal à gengiva. Nos portadores de síndrome de Williams, no meu ponto de vista, eu acho que a escovação tem que ser feita pela mãe, ou pelo pai, ou pelo responsável, né? Porque a gente sabe que os portadores de síndrome de Williams têm uma certa dificuldade motora, certo? Então, muitas vezes é difícil para o próprio paciente fazer a sua higienização de forma correta, ok? E, para esses casos, o uso de escovas elétricas, né, e aparelhos pressurizadores com água pressurizada podem auxiliar bastante nessa higienização para os pacientes que têm uma coordenação motora comprometida. Porque basta, com a escova elétrica, você colocar sobre o dente e deixar a escova agir, porque ela que vai fazer o movimento vibratório, rotacional e vai fazer a limpeza do dente. Não precisa nós fazermos o movimento. Então, acredito que seria uma boa opção para esses pacientes com síndrome de Williams, ok? E um local que a gente sempre esquece de escovar é a língua, né? A língua é um local muito áspero, também adere placa bacteriana e 70% do mau hálito é causado por sujeira na língua, ok? Então precisamos também escovar a língua, que pode ser com a própria escova ou com raspadores linguais apropriados. Outra dica, amamentação. Qual é a melhor amamentação? Peito ou a mamadeira? Isso aí é bem óbvio, né? Todo mundo vai saber a resposta. Amamentação natural, amamentação no peito, não tem comparativos, né? Tem um aspecto emocional para a criança, né? Que tem o calor, o cheiro e a voz da mãe. Todos os nutrientes que a criança precisa no seu primeiro ano de vida, o leite materno possui, que é o mais completo de todos, não se necessita, então, de mais nenhum alimento. O sistema imunológico se fortalece nas crianças que mamam no peito. Por quê? Primeiramente, porque o leite tem as defesas naturais que a criança precisa naquele momento que ela ainda não teve tempo de produzir, mas a mãe as tem no leite. Então, isso é muito importante. Isso diminui muito o aspecto das doenças alérgicas que nós vemos hoje, né? As crianças hoje são muito alérgicas a tudo, alérgicas a poeira, ácaro, assim por diante. Então, essas crianças acabam tendo muitos problemas respiratórios. E os problemas respiratórios, eles normalmente vêm acompanhados de aumento ou hipertrofia das adenoides, que antigamente a gente chamava de carne no nariz, tá?
E isso obstrui a passagem do ar pelo nariz e força a criança a respirar pela boca. Quando isso acontece, o aspecto da criança normalmente será esse, um aspecto sem postura, né? Curvado para frente, a boca sempre aberta, olheiras, porque a pessoa não consegue respirar direito, então tem muita dificuldade. Isso tudo acaba por provocar uma falta de desenvolvimento não só da cavidade oral, mas de todo o organismo, todo o corpo sofre com isso. Outro aspecto é o funcional. A criança que mama na mamadeira, ela não faz esforço, tá? O leite praticamente ele cai por gravidade. Então, essa falta de esforço acaba gerando na criança uma necessidade, ela precisa continuar com aquele processo de sucção. A sucção do peito é importante para isso, tá? O peito é dado de hora, né, várias horas por dia. Então, isso vai suprir a necessidade de sucção natural que a criança tem. Quando a criança parte para a amamentação artificial com mamadeira, isso vai fazer com que haja um menor esforço. Nesse menor esforço, menos gasto energético. Consequentemente, vai persistir na necessidade de sucção e aí a criança vai passar para hábitos deletérios, que normalmente é chupar chupeta e chupar dedo. Okay? Isso tudo tentando suprir a falta que o peito fez naquele primeiro ano de vida. Né? E a gente sabe que esses problemas com chupeta e com dedo são muito complicados de se resolver. Principalmente dedo, né? Porque o dedo está ali, ninguém corta o dedo de ninguém, né? Então fica meio complicado da gente tirar esse hábito. Então a gente às vezes precisa colocar aparelhos com verdadeiras grades que impeçam, né, o dedo de entrar na boca. Tem alguns mecanismos psicológicos também que a gente tenta atuar na criança para não parar de chupar o dedo. Mas esse aumento, essa sucção digital inadequada, o que vai fazer? Vai aumentar o risco de doença na criança, é óbvio, né? A criança está com a mão o tempo todo no chão, a chupeta cai no chão, ela bota na boca sem a mãe ver. Isso tudo acaba por provocar mais infecções nas crianças. O outro problema é na cavidade oral, o uso de chupetas, e principalmente o dedo, vai provocar uma atresia, uma falta de desenvolvimento maxilar e uma mordida aberta anterior, como a gente pode ver na imagem ali. Então, agora, resumidamente, para a gente ter uma boa saúde bucal, não só os pacientes com síndrome de Williams, mas todos nós, devemos consultar o dentista regularmente. Né? Alguns necessitam de 6 em 6 meses, outros necessitam uma vez por ano. Mas é muito importante que a gente vá uma vez por ano ao dentista. A grávida precisa ir ao dentista? Sim. A grávida, na época da gravidez, existe um fenômeno hormonal muito intenso. Tá? E essa modificação hormonal acaba por fragilizar as defesas da gengiva. Então é comum que a mulher acabe tendo sangramentos gengivais nessa época. Acaba a própria mulher se descuidando um pouco de si mesma, porque ela se preocupa tanto com o neném, que ela se despreocupa um pouco com a sua própria higiene. Tá? Então isso acaba produzindo um problema de gengivite transitório em quem está grávida, mas que pode ser perfeitamente controlável se houver o controle de higiene e um dentista regularmente orientando. Quando os primeiros dentes da criança nascerem, então, procurar um odontopediatra. Isso é muito importante. E, aos 6 anos, levar o seu filho a um ortodontista para observação se sua oclusão está correta ou não. Trate dos problemas respiratórios dos seus filhos, porque o problema respiratório é um dos fatores importantíssimos para o desenvolvimento de maloclusões. Tá? Então, é importante que a gente tenha passagem normal passagem de ar normal pelas vias aéreas superiores para que ocorra um bom desenvolvimento dessa região, ok? Evite os maus hábitos, né, como a comida em excesso com carboidratos, e adquira bons hábitos, como escovar os dentes regularmente, no mínimo 3 vezes ao dia.
Terminando, gostaria de lembrá-los que cada vez mais a ciência está descobrindo que realmente a saúde começa pela boca. Várias doenças sistêmicas hoje estão sendo relacionadas a problemas bucais, tá? Problemas de encefalite, problemas pulmonares, principalmente problemas cardíacos, ok? A maioria dos problemas cardíacos foi descoberto há pouco tempo, dos ataques cardíacos ocorrem de manhã, justamente depois que o paciente escova os dentes, onde há o sangramento, às vezes, da gengiva, e essa bactéria pode penetrar no sangue e na corrente sanguínea atingir o coração. Todas as bactérias que tiverem na boca, se elas caírem na corrente sanguínea, elas podem ir para qualquer órgão do corpo e provocar doenças à distância. Então é muito importante que nós mantenhamos a nossa saúde bucal em dia. Ok? E para terminar, queria só ler uma passagem do Chico Xavier, que a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Obrigado a todos. Como de praxe, 3 perguntas. No question? Alguma pergunta da plateia? Sim. Não? Eu estou chegando lá. É porque, para ficar registrado na gravação. Doutor, eu queria saber, no caso que minha filha teve, fiquei 3 meses internada, depois de 20 dias internada, precisou a equipe, se o cardiologista, o clínico e a infectologista se juntaram para descobrir o que minha filha tinha. E era uma endocardite. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito bem. Como é seu nome? Jerusa. Jerusa. Ótima pergunta. Foi exatamente aquilo que eu comentei no penúltimo slide, tá, Jerusa? Essas bactérias da boca, principalmente quando a gente tem um problema mais sério, como um abscesso dental, por exemplo, vocês imaginem que quando a gente tem um abscesso na pele, ele se parece com uma espinha, ok? Uma espinha que a gente tem na pele é, na verdade, um abscesso da epiderme. Essa espinha ou esse abscesso ele pode acontecer na raiz do dente, na ponta da raiz do dente, a partir do momento que esse dente está infectado com bactérias. Que na verdade é uma briga que o organismo está tendo para não deixar aquelas bactérias penetrarem no corpo no nosso corpo. Tá? A partir do momento que a gente perde essa briga por uma baixa de resistência ou porque essas bactérias aumentaram muito em número, a gente pode ocasionar a ida dessas bactérias através da corrente sanguínea para o coração. E a gente chama isso de endocardite bacteriana, exatamente o que você falou. Tá? Então pode estar vindo, o foco do problema pode estar nos dentes. Então é interessante que se faça um exame radiográfico completo para avaliar isso. Dá de novo, mesmo tendo tratamento dentário, ela estava com o dente tratado. Sim. O último dente que a dentista foi fazer um cortezinho na pele para dar força para o dente crescer. Uhum. Só que depois, assim, dentro de 15 dias, teve esse problema. Só que demorou abrir o diagnóstico dela e não descobria, né? Só depois que reuniu a junta médica, né? E ela teve dificuldade até para curar, porque só um antibiótico só, que conseguiu combater, os outros não. Exatamente, isso pode acontecer sim, tá? Isso pode ter uma recidiva do problema, caso essas bactérias não tenham sido eliminadas por completo. Hoje a gente tem um problema sério, que é o uso indiscriminado de antibióticos na medicina, ok? E o uso indiscriminado, tem gente que está gripado com antibiótico, não adianta para nada, porque gripe é vírus, antibiótico não atinge vírus. Né? Então, a pessoa toma antibiótico por nada e as bactérias começam a ficar resistentes. E tem muitas bactérias hoje em dia que nenhum antibiótico funciona mais, infelizmente. E isso é culpa, infelizmente, da própria população que não segue as orientações médicas corretamente. Tá bom?
Boa tarde. Boa tarde. O meu filho, ele sempre vai, né, no odontopediatra, desde pequenininho. E ele tem os dentes muito amarelos. Eu levo assim de 3 em 3 meses. Aí eu queria saber se na síndrome de Williams eles têm uma coloração diferente, porque ela falou que os dentes são mais amarelados devido à síndrome. E que não adianta, tá sempre fazendo limpeza, que eu tenho sempre que ir lá de 3 em 3 meses. Eu tô achando muito estranho, porque é bem amarelado mesmo. Ela falou que a saliva é mais espessa, da síndrome. Eu nunca ouvi falar em nenhum site, mas ela sempre diz isso. Eu queria tirar essa dúvida. Bom, também estou na dúvida agora. Porque a mim não consta, nunca li na literatura e nenhum dos pacientes que eu avaliei até hoje com síndrome de Williams tinham dentes escuros, tá? Pode ser a própria coloração natural do dente dele. Quantos anos tem? 9 anos. E ainda está numa fase transitória de troca de dentição, tá? Normalmente pode ser que os dentes permanentes venham bem mais amarelos que os de leite. Por isso que o dente de leite tem o nome de dente de leite, porque é um dente mais branco, ok? Mas no seu caso não precisa se preocupar, tá? Se não for uma questão de tártaro, se ele estiver livre disso, né? Se for realmente só uma característica de cor do dente dele, lá na frente você vai poder fazer o tratamento de correção dessa coloração com clareamento dental. Tá bom? Hoje em dia a gente tem esse recurso. Nada. Claro. Todos os dias. Que isso é a limpeza bucal. Sim. Então, eu escovo o dente sim, mas às vezes eu sou muito assim, teimosa, não gosto assim, de ficar o tempo todo escovando o dente, acho chato. Mas eu sei qual é a importância que tem. Da saúde. Então, como é que é seu nome? Ana Cristina. Ana Cristina, deixa eu te falar, Ana. A genética influencia nisso sim, tá? Tem pessoas que têm dentes mais, entre aspas, fortes do que outros, né? Resistindo a determinadas doenças. Tem pessoas que têm a gengiva mais forte do que outras e também resistem a doenças. Então existe sim um componente genético. Mas eu posso te afirmar que mesmo que a pessoa tenha um componente genético para dente fraco, se você não deixar a sujeira acumular no dente, ele não vai estragar. Tudo bem? Então, se fizer uma limpeza correta, mesmo que a família tenha uma tendência a ter dentes fracos, você não vai ter cárie se fizer a limpeza corretamente. Ok? Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida. Eu descobri a síndrome da minha filha tem pouco tempo, ela já tem 19 anos. Certo. O tratamento dental dela vai ser voltado para a síndrome de Williams ou é um tratamento como um todo, para qualquer pessoa que tem os problemas dentários, como ela tem? Então, como eu falei, a síndrome de Williams não tem uma maloclusão característica dela, tá? Então, tudo que um portador de síndrome de Williams tem, outras pessoas que não têm uma síndrome podem ter. Agenesias, microdontia, né, espaços generalizados, isso é normal, tá? Então, o tratamento da sua filha, do seu filho, vai ser direcionado como qualquer outro, tá? Não há diferenciação no tratamento com síndrome de Williams ou não, tá bom?